Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação da Ucrânia hoje, dia 2 de outubro de 2023. São 5 horas da manhã aqui em El Salvador, 8 horas da manhã no Rio de Janeiro e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós tivemos hoje a confirmação dos ataques que aconteceram de anteontem para ontem, né? A gente sabe agora o que aconteceu exatamente aqui em Sochi, um local onde os helicópteros ficam estacionados, foi atingido por aquele drone aqui em Sochi. Em Smolensk, os ucranianos dizem que conseguiram destruir ou pelo menos prejudicar a produção dos mísseis Ra-59 naquela fábrica de produtos aéreos aqui em Smolensk, ou seja, não são coisas que aconteceram de ontem para hoje, aconteceram há mais dias atrás, mas a gente tem a confirmação agora do resultado dessas ações. Os ucranianos aqui na linha de frente conseguiram deter os russos em contra-ataques que eles fizeram aqui na região de Robotny, mas aqui em Bakhmut eles conseguiram avançar. Está cada vez mais confirmado que eles atravessaram a linha de trem e já estão brigando do lado de lá da linha de trem, ou seja, já estão avançando sobre o território dos russos aqui próximo de Andrivka, né? Também a gente tem informação de um grande ataque russo em Avdiivka, em que eles tentaram recuperar uma parte ali do que eles tinham perdido nos últimos dias para os ucranianos ali na cidade de Optiny, e deu errado esse ataque, eles acabaram perdendo muitos blindados aqui, então mais uma boa notícia aqui nessa região, né? Do ponto de vista diplomático, a gente tem algumas notícias ruins, como, por exemplo, a vitória da oposição na Eslováquia, né? Voltou ao governo da Eslováquia um presidente que é pró-Rússia, o Viktor Orbán da Hungria está até agradecendo e coisa e tal, e comemorando, mas vale lembrar que a posição da população lá na região, aliás, na Hungria também, ainda é fortemente pró-Ucrânia. Então, esses caras vão acabar na mesma situação da Hungria, não vão ajudar a Ucrânia diretamente, mas também não tem como fazer muita coisa, porque a própria população do país é muito pró-Ucrânia, né? O candidato acabou sendo eleito por outros motivos, outras pautas internas lá do país, não pela questão da Ucrânia. A gente teve mais um caso de piloto russo que se entregou, na verdade, ele se entregou lá nos Emirados Árabes Unidos para os americanos, então ele procurou a embaixada americana, ele estava de férias lá nos Emirados Árabes Unidos e se entregou para os americanos lá porque não quer mais lutar nessa guerra, teria que voltar para a Rússia e coisa e tal. Ele aparentemente assinou um acordo de cooperação com os americanos, vamos ver se vem coisa positiva disso daí, né? Agora, sem dúvida alguma, o principal assunto na área diplomática é o encontro de ministros de relações exteriores da União Europeia aqui em Kiev, né? É o primeiro encontro de todos os ministros de relações exteriores da União Europeia que acontece fora da União Europeia. Então aconteceu em Kiev, está acontecendo neste momento, no dia de hoje, e a ideia é justamente estabelecer os laços de cooperação entre a União Europeia e a Ucrânia, eventualmente para a entrada futura da Ucrânia na comunidade europeia, né? Uma coisa muito positiva, todos os países mandaram seus representantes e o encontro está acontecendo hoje em Kiev. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Prigojin morreu e não devolveu minha sunguinha, a minha carteira treme quando Lula fala e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem teve mais um ataque de drones russos, né? Os drones Shahed 136 de fabricação iraniana. Foram 7 drones lançados pelos russos na região sul, principalmente da Ucrânia, aqui em Kherson e outras regiões por aqui. Dos 7 que foram lançados, 4 foram derrubados e 3 atingiram o alvo. Então, mais um ataque de drone Shahed, dessa vez pequeno. Mas a verdade é que, se você reparar, todo o mês de setembro, a Rússia lançou um número recorde de drones Shahed na Ucrânia, né? Foram 503 drones, dos quais 396 foram derrubados pelos ucranianos. Então, muito drone Shahed mesmo. E o pessoal aponta que isso daqui é devido ao problema da falta de mísseis, né? A Rússia tem mais dificuldade de produzir os mísseis devido às sanções e coisa e tal. O estoque de mísseis dele estão baixos, então eles preferem optar pelos drones, que são muito mais baratos de serem construídos, mas são também mais fáceis dos ucranianos derrubarem do que os mísseis, né?
Bom, a gente tem algumas informações dos ataques que aconteceram nos últimos dias. Vocês lembram? Ontem eu falei que os ucranianos atingiram alguma coisa em Sochi, e agora a gente sabe que era um estacionamento de helicópteros russos no distrito de Adler, ali na região de Sochi, né? Então não está claro aqui se eles destruíram algum helicóptero dentro desse estacionamento, mas presume-se que sim, né? Uma grande explosão ali. Imagina-se que haviam helicópteros parados ali, e esses helicópteros foram atingidos nesse ataque ali em Sochi, né? Esse foi, portanto, o alvo. Vocês lembram, até o aeroporto de Sochi, que fica ali perto, foi interrompido, as decolagens e pousos foram suspensas justamente em função desse ataque de drone muito próximo do aeroporto ali, né? Bom, a gente teve ontem também um ataque em Smolensk, a gente falou sobre isso, uma fábrica de equipamentos aéreos e coisa e tal, que, entre outras coisas, fabrica mísseis para os russos, né? E segundo eles estão dizendo aqui, os ucranianos conseguiram destruir o local onde os mísseis X-59 ou Ra-59 eram produzidos nessa fábrica. Isso pode causar uma demora aí no suprimento de mísseis para a Rússia. Isso é uma boa notícia, né? A Rússia certamente está planejando mais tentativas de destruição da infraestrutura elétrica ucraniana agora no inverno. O inverno está chegando. Agora, né, já estamos no outono e a expectativa é que os russos tentem fazer a mesma coisa que fizeram no ano passado, de atirar mísseis contra usinas térmicas, centrais de distribuição, sobre a infraestrutura civil ucraniana, de forma a gerar dano, a gerar pânico entre os civis, esse tipo de coisa, né? Mas dá para ver que agora a Ucrânia está mais preparada para isso, já está fazendo até ataques prévios aqui para diminuir a quantidade de mísseis mais adiante, né? Bom, aqui ó, também está falando aqui, não, isso aqui é a mesma coisa, é a produção de Ra-59 lá na fábrica em Smolensk que foi atingida aqui, né? E de fato, esses ataques com drones ucranianos estão se tornando um problema para os russos, né? Os russos estão aqui reclamando da capacidade da Ucrânia de voar drones bem dentro do território russo. E lógico, a gente sabe que isso, por que que tem isso, né? Isso é um resultado de 6 meses em que a Ucrânia vem visando as defesas antiaéreas russas. Nós não temos ainda os F-16, mas com drones e outras operações, os ucranianos têm conseguido destruir a defesa antiaérea russa. E está aqui o Givov Z dizendo aqui que um problema muito significativo na linha de frente é a penetração profunda de aeronaves de reconhecimento ucranianas bem atrás da linha de frente, né? O inimigo consegue fazer reconhecimento aéreo, penetrar até 100 quilômetros sem obstáculos. Alguma coisa precisa ser feita sobre isso. O dano é significativo. Na última noite, em uma cidade na linha de frente, toda a tripulação, ou todos os soldados em serviço, ficaram metade da noite tentando derrubar uma aeronave que estava vigiando nossas posições. Eventualmente acabamos derrubando ele com a nossa Thunderstorm, deve ser alguma arma lá, né? De uma distância de 300 a 400 metros, né? Mas, ou seja, o que ele está vendo é que isso é um problema. Os ucranianos têm conseguido atravessar, entrar bem dentro da área russa com drones de reconhecimento. Isso, evidentemente, ajuda muito os ucranianos e prejudica muito os russos. É o que a gente tem visto acontecer aí nos últimos dias, né? Bom, falando sobre a linha de frente, parece que teve algumas brigas ali na região de Novoprokopivka e Verbov, alguns conflitos aqui. Segundo esse canal russo aqui, eles dizem que a artilharia está funcionando furiosamente todos os dias. Os ucranianos estão tentando fortalecer e aumentar suas posições de Robotny até Verbove e drones FPV dia e noite, né? A gente falou ontem sobre a preocupação dos russos, porque os ucranianos agora têm drones FPV com visão noturna. E isso é uma dificuldade ainda maior para os russos. Isso daí, porque esses drones, se durante o dia já é difícil ver eles por conta da velocidade, eles são drones muito rápidos. Agora, drones com visão noturna são praticamente impossíveis de serem avistados e se evitar alguma coisa contra eles, né? Enfim, drones FPV dia e noite, a gente posiciona o equipamento, eles destroem o equipamento e não existem equipamentos do lado ucraniano, apenas a infantaria está pressionando. Então, essa daqui é a visão do dia de ontem, dia 1º de outubro, às 8 horas da noite, lá na Ucrânia, de como é que estava a situação lá em Verbove e Novoprokopivka, ali em Robotnia, né?
E, de fato, a gente não tem mais informações de avanços ucranianos naquela área, mas dá para ver que os russos estão bem desesperados por aqui, né? Se você olhar aqui, ó, a tradução dessa conversa aqui entre russos, na área de Verbovê existe uma intensa disparo de artilharia na nossa direção, os rapazes estão segurando e respondendo da melhor maneira que eles conseguem, a artilharia está funcionando do nosso lado, né? Ou seja, o pessoal está meio preocupado aí, está tendo realmente um ataque, os ucranianos estão disparando muita artilharia lá contra os russos, né? E teve também aqui uma tentativa, a gente falou sobre isso ontem, né, que os russos tentaram fazer um contra-ataque ali também na região de Verbovê e Novoprokopivka, e aqui a gente tem a imagem, mais uma vez eu não posso tocar o vídeo para vocês aqui no YouTube, o vídeo mostra aqui um total de 5 BMPs russos, né, que são veículos blindados de combate de apoio à infantaria, que foram atingidos por uma munição cluster ucraniana, então foram todos destruídos aqui nessa região ali no sul de Zaporizhia, né? Então esses ataques russos, né, tentativa de contra-ataque russo ali na região não deu certo. E não foi só lá não, né? Também aqui na região de Avdiivka, os russos dizem aqui, ó, que o nosso exército continua a colocar pressão na direção de Avdiivka para fechar as pinças em torno da cidade. Ontem, depois de um bombardeio massivo de artilharia, nosso exército tentou avançar no sul e no norte, nos flancos nessas direções, né? No sul, em direção ao vilarejo de Sevierne, e no norte, em direção ao vilarejo de Keraminka e Stepov. Nosso exército chegou a ocupar algumas posições, mas as coisas estão indo de forma muito dura nessa direção. O inimigo, no caso os ucranianos, constantemente fazem contra-ataques e nesse momento as batalhas continuam, né? Então o cara está dizendo aqui que fizeram um grande contra-ataque ali em Avdiivka, mas a informação que a gente tem do outro lado é o seguinte, é que na verdade esse contra-ataque falhou miseravelmente. Na região norte e nordeste do vilarejo de Optiny, ali na região de Avdiivka, né, de Donetsk, as batalhas posicionais continuam. As forças russas tentaram várias vezes avançar para entrar na parte norte do vilarejo, que continua na zona cinzenta, né? E aqui a gente tem um vídeo mostrando vários BMPs russos destruídos ali nesse contra-ataque aqui na região de Optiny, aqui em Avdiivka, né? Vamos entender o que aconteceu aqui. Avdiivka, essa cidade aqui, está em poder dos ucranianos há bastante tempo. Os russos chegaram a tomar toda essa área aqui, até quase chegando a Siverny. Só que os ucranianos fizeram um contra-ataque que retomaram tudo isso, inclusive o vilarejo de Optiny aqui, né? Como eles falaram, ali, ó, o norte do vilarejo de Optiny está em uma zona cinzenta e os russos tentaram se estabelecer novamente nessa parte norte aqui do vilarejo, mas não conseguiram, né? Os ucranianos expulsaram eles daqui de novo. Então, essa área toda aqui é área cinza, é área que não é controlada por ninguém. Os russos estão tentando avançar novamente aqui, mas sem sucesso. As tentativas de ataque que eles fizeram acabaram resultando em um monte de equipamento russo destruído aqui, né? Aqui no norte também eles tentaram avançar aqui em direção a Stepov, mas não tiveram sucesso, não conseguiram avançar nada por aqui também. Na região de Barmut, mais informações interessantes aqui. Parece que tem várias fontes reportando a quebra da linha de ferro ali na região de Andrivka. A gente falou sobre isso ontem já, que aqui em Barmut, nessa região aqui, ao sul, né, a grande divisa aqui entre as forças russas e ucranianas é justamente a linha de ferro, né, a linha ferroviária que passa aqui. Então, ambos os lados tentam vazar para o outro lado, os ucranianos já teriam conseguido uma área do lado de cá, ou seja, teriam conseguido avançar aqui em Andrivka para garantir alguma coisa, uma cabeça de ponte do outro lado, né? Segundo eles estão dizendo aqui, segundo a Astra Intel está dizendo aqui, entre Klishivka e Andrivka, eles conseguiram atravessar e estão fazendo medidas de estabilização para assegurar as novas posições, né? Tem aqui novamente a informação de onde teria sido isso. Nessa posição aqui, os ucranianos teriam ultrapassado a linha de ferro, estabelecido posições do lado de cá, né? Isso é uma coisa importante justamente para permitir o avanço para o lado em direção à estrada que passa aqui, essa estrada T0513, que é a estrada usada pelos russos, ou é uma estrada que é muito usada pelos russos
para abastecer Bakhmut, né? Na verdade, assim, essa estrada era muito usada pelos russos para abastecer Bakhmut. Desde que os ucranianos tomaram Klishchiivka, essa estrada agora está sob o poder de fogo dos ucranianos, então eles não conseguem mais usar ela. De qualquer forma, se os ucranianos chegarem aqui a Odradivka, eles vão tomar também, em poder de fogo, outras estradas que chegam aqui também a Bakhmut, e isso vai prejudicar ainda mais a defesa russa aqui em Bakhmut, né? Então parece ser uma boa notícia. Não está confirmado ainda, mas tem muita gente falando realmente que os ucranianos já estão do lado de cá da linha férrea aqui, né? E parece que a situação foi tão preocupante ali que o tenente-general Sychevoy, que era o comandante das tropas russas ali na região, foi tirado do seu posto de comando ali das tropas de Bakhmut, né? Ou seja, o cara perdeu o posto dele por conta da incompetência dele de manter esse avanço ucraniano, de impedir esse avanço ucraniano ali em Klishchiivka. A gente falou que, além disso, né, teve vários ataques, vários contra-ataques russos que foram totalmente sem sentido, que só levaram à morte de soldados. Soldados foram mandados em contra-ataque sem equipamento, sem suporte de artilharia, sem nada, acabaram todos morrendo, evidentemente, e parece que ele foi eleito como culpado dessa história. Aqui está dizendo que ele foi retirado do comando, simplesmente, né, foi aliviado do comando ali das forças russas, mas tem gente dizendo que é pior do que isso. Parece que o cara está desaparecido, ninguém sabe do paradeiro dele, né? Ou seja, ele pode ter ido tomar um chazinho com o Putin, ou então foi ver uma bela vista de uma varanda num hotel lá em Moscou, né? Enfim, a gente não sabe o que aconteceu, mas certamente o fracasso deles de segurar a contraofensiva ucraniana ali na região de Bakhmut está deixando os russos preocupados ali, né? Bom, duas curiosidades aqui na linha de frente, né? Primeiro que teve um caso em que um ucraniano tomou um tanque russo, um T-72B3, que é uma versão mais moderna do T-72, e teve problemas com o tanque, né? O tanque estava com defeito. Esse soldado ucraniano de nome de guerra Kochevnik, ele ligou para o suporte da Ural Wagons Zavod, que é a fabricante russa do tanque, né? Ligou para lá e dizendo que estava com um problema com o tanque, e eles ajudaram ele a resolver o problema do tanque. Olha que maravilha, né? De novo, isso aqui é aquilo que eu falo para vocês, é a vantagem que a Ucrânia tem em relação à Rússia nessa guerra. Muitos ucranianos falam russo fluentemente, não tem como saber que não é russo, né? Então eles conseguem se passar por russos muito facilmente. Os russos dificilmente se conseguem passar por ucranianos, porque basta o ucraniano falar alguma coisa em ucraniano que o russo não vai entender. Os russos não falam ucraniano, né? Então, curiosamente, esses anos de tentativa de assimilação cultural da Ucrânia pela Rússia acabaram favorecendo a Ucrânia nessa guerra. Ela tem essa arma que é muito curiosa, né? E aí o soldado ucraniano ligou para o quartel lá, para a fábrica do tanque, e chamou o suporte e resolveu o problema e continuou usando o tanque contra os próprios russos, né? Muito curioso isso daí. Agora, outra coisa que está sendo discutida aí, né? O Denis Davidov e alguns outros bloggers, youtubers têm falado sobre isso, é de um possível desembarque ucraniano na Crimeia, né? Ou seja, parece que a Ucrânia estaria preparando um desembarque anfíbio na Crimeia, ou seja, isso não é uma coisa que dá para descartar totalmente, porque realmente, né, qual que é o grande problema que a Ucrânia enfrenta aqui nessa linha de frente aqui em Robotnik? É justamente o fato de que os russos prepararam essa linha de frente aqui, né? Eles sabiam que os ucranianos iriam atacar aqui, então eles tinham uma defesa muito preparada nessa região. A Crimeia, pelo menos até aqui, pouca gente considera essa possibilidade dos ucranianos fazerem um desembarque anfíbio na Crimeia. Seria uma ação realmente muito significativa. Existem regiões aqui, como Yevpatoria e outras regiões aqui, que seriam relativamente fáceis dos ucranianos tomarem. As defesas russas ali na região são ridículas, ou seja, os russos até investiram, até fizeram algumas valas, algumas trincheiras ali, mas muito pouca coisa, justamente porque estavam focados lá no norte, né? Será que os ucranianos têm capacidade de fazer esse tipo de coisa? Não dá para saber, né? Realmente eu acho pouco provável, mas quem sabe? Tem até um videozinho aqui que o pessoal fez mostrando como seria um ataque desse tipo, né? Com os ucranianos tentando invadir a Crimeia aqui, né? Eles fariam um desembarque aqui em Novofedorivka, aqui em Yevpatoria, e, enfim, e aí fariam essa expulsão
dos russos aqui da Crimeia, né? É, impossível não é. Eu acho pouco provável que tenha alguma coisa nisso daí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas existe essa possibilidade. Alguns estão falando nisso. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os contra-ataques russos ali na região de Robotnik. A gente falou sobre isso ontem também. Os russos tentaram, não conseguiram grandes coisas, acabaram perdendo muito mais soldados e equipamentos do que qualquer coisa, né? Para isso, não tem nenhuma grande novidade aqui no reporte deles. Bom, o que a gente tem é informação, isso é uma informação ruim, de que apareceram imagens de foguetes iranianos feitas pelos russos, ou seja, implicando que talvez os russos estejam conseguindo comprar foguetes iranianos. Isso é uma preocupação, porque a gente sabe que os russos têm uma capacidade de produzir foguetes limitadas, e se eles estão comprando dos iranianos, eles acabam tendo uma quantidade maior dessa arma, né? Seriam MRLS, aqueles foguetes lançados de não GMRLS, ou seja, não são foguetes com direcionamento por GPS, como é o caso do HIMARS, mas ainda assim é uma arma que pode causar danos aqui nos ucranianos, né? Outra notícia não tão boa que a gente teve foi justamente que na Eslováquia o partido da oposição ganhou lá e voltou o Fico. O Fico era o antigo presidente da Eslováquia, que estava antes do último termo, e Robert Fico, né, ganhou lá na disputa parlamentar e vai agora liderar a Eslováquia. E o grande problema é que ele é amigo do Orbán e é amigo dos russos também, né? A eleição acabou sendo definida por fatores internos dentro da Eslováquia, uma pena isso, mas eu tenho certeza que no grande esquema das coisas isso não vai fazer diferença, porque o povo da Eslováquia ainda tem um sentimento pró-Ucrânia muito forte, né? Eles sabem que se a Ucrânia cair para a Rússia, Hungria, Eslováquia, todos aqueles países ali correm risco também num futuro muito próximo, né? É lógico que os russos e as russetes em geral estão tentando dizer como aí tá vendo como o ambiente político está mudando em favor da Rússia, né? Eles esquecem que recentemente a Bulgária fez um movimento exatamente o contrário, né? A Bulgária era pró-Rússia e passou a ser pró-Ucrânia, né? Ou seja, infelizmente você tem essas mudanças de governo por questões internas dos países que não tem nada a ver com essa guerra e que acabam mudando um pouco a relação de forças. Mas o importante nessa história é que a população, de forma geral, continua muito favorável à Ucrânia, né? Os russos, por sua vez, estão com problemas bastante sérios, né? Por exemplo, aqui o Sergei Markov, que é um propagandista russo, ele falou que ele entende, né, que tem muitas pessoas na Rússia querendo abandonar os símbolos V e Z, que foram usados pelos russos no início da guerra, né? E o problema disso é porque V e Z são as iniciais de Volodymyr Zelensky. E eles queriam mudar isso e voltar para os símbolos da Sagrada Rússia e coisa e tal. Enfim, mudar os símbolos lá que eles estão usando na guerra, né? Aí ele fala aqui que não, que o símbolo já ficou e coisa e tal. Enfim, não é um problema de verdade isso daqui, né? Agora, isso daqui é um problema de verdade para a Rússia. A produção de gás da Rússia está colapsando a níveis do final da União Soviética, né? Isso é esperado, como eu falo para vocês, a Rússia ela tem um histórico de ser difícil de ser vencida exteriormente, ou seja, o pessoal que tenta conquistar a Rússia, é difícil algum país de fora conseguir conquistar a Rússia, mas a Rússia tem um histórico de colapsos internos que é impressionante. Muitas vezes isso já aconteceu na história russa e eu não duvido nada que isso esteja perto de acontecer devido ao colapso econômico que está acontecendo nesse momento, né? Vamos ver por mais quanto tempo o Putin consegue se segurar por lá, né? A expectativa do Putin é essa, ele está achando que ele vai conseguir provocar uma grande mudança de opinião na Europa e nos Estados Unidos a favor da Rússia e contra a Ucrânia, né? E, como a gente avisou, aliás, a gente avisou alguns dias atrás que eles iriam fazer uma grande campanha de propaganda nesse sentido, e de fato é o que a gente está vendo agora, né, com a aprovação do orçamento lá nos Estados Unidos e com a Eslováquia aqui, parte dessa propaganda, dessa ação de propaganda, mas isso tem um significado geral muito menor do que pode parecer, né? O Biden nos Estados Unidos garantiu que a ajuda à Ucrânia vai continuar de qualquer forma e que, além dos orçamentos aprovados pelo Congresso, ele tem outros meios de fazer isso.
Apesar disso, como a gente falou ontem também, ele garante que o acordo que ele fez com o McCarthy, o Congresso iria aprovar também um pacote adicional de ajuda para a Ucrânia. Vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias, né? E, bom, um outro problema que a Rússia tem é que os russos publicaram um mapa, sem querer talvez, das principais listas de consumidores de energia elétrica de alta capacidade ali cujo consumo pode levar a problemas econômicos, ambientais e sociais. E publicaram isso numa página obscura lá da internet, lá de Moscou, e no final das contas é o que você tem aqui, ó, um monte de pontos aqui dentro da Rússia que são sensíveis, que podem causar problemas. Isso aqui é um presente para a Ucrânia, né? Tá a lista aqui de cada posição com o endereço, o que que é a coisa, o que que é a seção que está ali, que são instalações que podem levar a esse problema, né? Ou seja, isso aqui vai ser um presente para a Ucrânia no final das contas. Vão poder planejar um monte de coisa. Além disso, por falar em informações sensíveis sendo vazadas, mais um piloto russo desertou, né? Foi para os ucranianos. Esse aqui é um piloto da Rosgvardia com o nome de guerra Havre, e ele estava em férias nos Emirados Árabes Unidos e acabou se entregando na embaixada americana ali na região, né? E eles falam aqui sobre o sobrenome dele e que ele diz que não quer mais lutar contra a Ucrânia e que está pronto para cooperar com os Estados Unidos. Ele prometeu entregar informações confidenciais para a embaixada americana em troca de ser relocado como prisioneiro político lá para ou como perseguido político, né, ter visto americano, né? E segundo eles estão dizendo aqui, parece que o FSB está tendo um bocado de trabalho no esquadrão de onde ele vem, justamente para identificar quais foram as circunstâncias, que informação ele tinha. Esse tipo de coisa está sendo feita pelo FSB lá. Mais um piloto russo que foge lá da Rússia, né? E bom, dentro dessa ação de propaganda russa, lá com a votação lá no Congresso e coisa e tal, vocês viram? A gente explicou o que aconteceu ontem, né? A questão do McCarthy dever favores para o grupo radical lá dos republicanos e acabou aprovando uma coisa na última hora sem ajuda para a Ucrânia, mas o secretário de Defesa americano se assegurou ao Umerov, que é o secretário de Defesa ucraniano, que não vai faltar, que não vai ter interrupção na ajuda americana para a Ucrânia, né? Eu também acredito nisso. Essa pequeno desvio que houve aí é uma coisa que vai ser superada rapidamente e não vai afetar de forma geral o apoio americano para a Ucrânia, né? Bom, e agora, mais uma notícia interessante: o Fundo Monetário Internacional visitou a Ucrânia pela primeira vez em mais de 3 anos e fizeram lá um empréstimo, né, um apoio, um programa de apoio do pacote internacional de suporte para a Ucrânia no total de 115 bilhões de dólares, né? Então, um apoio substancial aí do FMI, né, do Fundo Monetário Internacional, para a Ucrânia, excelente isso. É lógico, esse dinheiro não é dinheiro para os militares, é dinheiro para o governo da Ucrânia, mas ainda assim um dinheiro muito bem-vindo, um dinheiro muito importante para manter o país funcionando nessa situação toda, né? Bom, e a outra coisa que foi a grande notícia do dia, olha só, a Europa decidiu ter um encontro informal do Conselho de Ministros do Exterior, né, da União Europeia, hoje em Kiev. Vai ser a primeira vez que 27 membros da União Europeia se encontram fora das fronteiras da União Europeia. E isso aconteceu hoje em Kiev. Está aqui o convite feito pelo Fonteles, que é o organizador desse encontro aqui na Ucrânia, né? Então, aqui ó, em Kiev, 2 de outubro. É lógico, esse tipo de coisa só foi avisado hoje, o encontro está acontecendo hoje, exatamente porque não podia se avisar com muita antecedência sobre o risco dos russos prepararem um ataque ou fazerem alguma coisa em Kiev. A coisa foi feita meio que de surpresa, mas está acontecendo nesse momento em Kiev esse encontro aqui. Ó, então, todos os membros, todos os ministros de relações exteriores dos países ali da comunidade europeia lá na Ucrânia, justamente para discutir a entrada da Ucrânia na comunidade europeia. A gente espera boas notícias disso daqui. Certamente vai ter muito mais cooperação vindo ali, né? E, finalmente, também tivemos uma declaração da chefe do Ministério da Defesa ou do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, dizendo que a União Europeia vai se expandir de Lisboa até Luhansk.
Olha a frase completa aqui. O futuro da Ucrânia é na União Europeia, a nossa comunidade de liberdade. E muito em breve ela vai se expandir de Lisboa até Luhansk, com cada vilarejo, cada metrô, cada parte da Ucrânia liberada e isso permitindo salvar as pessoas de forma a entrarem lá na União Europeia, a expandirem a União Europeia. Achei linda essa frase. De Lisboa até Luhansk. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.